Bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom dia. Bom, eu acho que a gente já está chegando aí a quase 100 participantes em nossa live. Eu acho que nós podemos começar. Primeiramente, eu quero agradecer aí a todos que tiraram aí um momentinho do seu dia, da sua rotina, né, da correria, para participar aqui da nossa live. O assunto da reforma tributária vem sendo pauta aí de diversas reuniões e diversas discussões aqui dentro da nossa empresa, em palestras, em eventos do segmento. E a gente está muito feliz em estar fazendo essa live. Então, eu quero aproveitar para agradecer aí aos convidados que estão aqui presentes, né, a equipe da Audit, que eu agradeço na figura do Paulo, e da Mobility, do Ítalo, que reservaram aí esse momento de hoje para nos trazer alguns esclarecimentos, nos tirar dúvidas, falar um pouco da história dessa reforma, o que está Pronto, tem o mudando. copo, né? É. E eu acho que vai ser um momento muito bacana, né? A gente tem um chat que o pessoal vai estar aqui acompanhando, então, no final da nossa apresentação aqui, do nosso escopo, do roteiro que a gente montou, a gente vai não só trazer aqui algumas dúvidas que foram colocadas lá no momento da inscrição, mas quem quiser aí se manifestar também através do chat, deixar alguma dúvida sobre o que está acontecendo, a gente vai tentar também já ir tirando essas dúvidas aqui ao vivo, né? Fazer o que a gente prometeu, né? De ser realmente uma live que é bem direta ao ponto, tá? Então, respondendo aí para iniciar nossos trabalhos, né? Falar um pouco aqui do SGLoc, do porquê que nós estamos aqui. O SGLoc ele surgiu em 93, né? Ele foi ali, nasceu pequenininho, atendendo ali algumas locadoras aqui na Bahia, e foi aos poucos crescendo para que fosse atendendo ali diversos setores, né, do mundo das locadoras. Então a gente nasce ali pequenininho atendendo a parte operacional de contratos, e aos poucos vamos fazendo manutenção de frota, gerenciamento dos veículos, gestão financeira, conectando tudo isso para que a gente possa estar como a gente está hoje, né, entregando aí uma bandeja de serviços bastante completas, né? Então, hoje, esses são alguns dos nossos números, né, em termos de locações gerenciadas, boletos, multas de trânsito. Então, a gente vem acompanhando o setor para que a gente possa também estar entregando um bom serviço para os nossos clientes, para o segmento como um todo, né? O nosso foco ali está atendendo locadoras de pequeno e médio porte, e a gente hoje consegue atender tanto no segmento do rent-a-car, quanto no segmento de terceirização de frota. Existe aí já, desde a pandemia, uma crescente muito grande para quem trabalha no setor de mobilidade, né? Aluguel de motos, aluguel de carros para aplicativo. Então, o SGLoc ele veio ao longo desses anos crescendo para que pudesse atender ao segmento, tanto locadoras novas que vêm surgindo, quanto as locadoras que já eram nossos clientes e foram também migrando para essa atuação, tá? Então, falando um pouquinho da história, né, do tema da nossa live, sobre como que o SGLoc atende nessa área. Então, a gente desde sempre, né, teve no SGLoc a opção de emissão dos documentos como faturas e notas de débito, né? Apesar de não serem documentos fiscais, pois até então as locadoras são desobrigadas, né, a estar fazendo a emissão de notas fiscais. Esses documentos são os que são sugeridos para acompanhar a operação da locação, né? As faturas mais ligadas ali a toda a atividade do faturamento em si, e as notas de débitos ligadas, relacionadas a toda a parte onde a gente precisa falar dos reembolsos, né? Seja reembolsos de avarias, reembolsos de combustível, reembolsos de multas, tá? Então, são esses os documentos que a gente tem disponíveis desde já.
Então, eu estou contando um pouco dessa história porque não são todos os clientes da nossa base que têm, né, dentro da sua operação, dentro da sua rotina, o uso desses documentos, né? Mas eles sempre estiveram disponíveis, tá? E no início desse ano, a gente disponibilizou, ainda nesses documentos, o destaque do IBS e do CBS, tá? Então, a gente acompanhando a necessidade de alguns clientes, conversando até mesmo com a equipe da Audit, da Mobility, que estão aqui com a gente hoje, a gente falou, olha, apesar da gente ainda não ter a emissão das notas fiscais de serviço pelo portal, é bem visto se a gente tiver o destaque, né, desses novos tributos, que são o IBS e o CBS, nos documentos que são utilizados hoje. Então, é um recurso que já está disponível, né, desde aí o iníciozinho do ano, para que as locadoras que utilizam esses documentos possam simplesmente ativar, né, essa informação para que acompanhe aí nos seus documentos de fatura e de nota de débito, certo? Mas a gente sabe, a gente vai falar disso bastante hoje, que o futuro é a emissão da nota fiscal de serviço eletrônica pelo Portal Nacional, né? E a gente também vem se preparando Bom dia. Oi, Tom. para ter essa Bom integração. dia. Então, o próximo vai ser um tema que a gente vai discutir hoje, né? Já tem obrigatoriedade, já tem data, quais são os códigos que vão ser utilizados. Eu acho que os nossos convidados vão trazer melhor esclarecimento. Algumas pessoas perguntaram, já deixaram essa pergunta, que sim, a emissão de nota fiscal de serviço ela vai ser feita diretamente no SGLoc, ela vai se manter armazenada no SGLoc para que seja possível consultar a qualquer momento, para que seja possível reenviar a qualquer momento. E aí, a gente tem como vantagem de quem já utiliza o RP, como o SGLoc, né, e quem já emite esses documentos já está mais familiarizado, de ter um fluxo dessa emissão todo estruturado, né? Então, a gente tem possibilidades de fazer essa emissão desde a abertura do contrato, eu já posso fazer ali o envio da fatura, eu já posso tá enviando para meu cliente o contrato, fatura, o boleto, como for necessário, ou seja, eu consigo ter dentro da minha operação um fluxo estruturado para que já também eu encaminhe esse faturamento, né? Então, a gente vai ter parametrizações que vão ficar salvas para que a gente tenha mais agilidade no processo de faturamento. A gente tem a integração dessa operação também com a emissão de boletos. E aí, é claro, podendo ser feitos envios por e-mail, por WhatsApp, para que a gente possa facilitar o dia a dia dos nossos usuários, né? Eu acho que o RP, ele além de estar ali tendo que oferecer a estrutura necessária para que todo o operacional possa trabalhar, gerenciar seus dados, controlar ali tudo o que é necessário, a gente busca trazer essas integrações para que possa facilitar a vida e o dia a dia dos usuários, que dentro de uma locadora a gente sabe que é muito corrido, certo? Então, eu vou agora iniciar aqui um pouquinho falando sobre os nossos convidados, né? A Kelly, ela é contadora, formada em Ciências Contábeis pela Universidade Unicesumar e atualmente cursa MBA em Gestão Fiscal e Tributária pelo Centro Universitário UNA. O Ítalo Santana é contador, formado em Ciências Contábeis pela UNA e possui MBA em Gestão Global de Negócios pelo IBMEC. A Jéssica e o Paulo, né, já na equipe da Audit Lock One. A Jéssica Fernandes é controller da Audit Lock One e possui 17 anos de experiência no mercado rental, com atuação especializada em contabilidade para locadoras de veículos e bens móveis. E o Paulo Henrique é o fundador da Audit Lock One, contabilidade especializada em locadoras e mobilidade. Reitor da Audit Academy e idealizador do Fórum Rent, evento voltado à contabilidade, gestão e tributação do mercado rental. Então, eu acho que a gente está aí em muito boas mãos, né? São profissionais que são especialistas no nosso setor e aí eu acho que não teremos como estar com pessoas melhores aqui para esclarecer nossas dúvidas, tá? Então, para começar, eu queria passar a bola aqui para a Jéssica, para a gente iniciar aqui
os nossos temas, né, o que está previsto aqui no nosso roteiro, que é o seguinte: como ficará a opção e a transação da carga tributária nesses próximos anos e o que o setor precisa tomar cuidado? Bom dia, Felipe, tudo bem? Oi, Jéssica, tudo ótimo. Bom dia, pessoal. Bom, parabéns pela live, Felipe, obrigada aí pelo convite, por estar aqui com a gente, obrigada ao Grupo Mobility também. É muito legal ouvir 2 escritórios, né, que são especialistas em locações. É difícil encontrar nós 2 assim numa live, então quem está aqui está tendo esse privilégio, né, muito legal de ouvir aí opiniões, sobre a reforma tributária. E parabéns para vocês que estão aqui, porque vocês estão acompanhando a maior mudança que vai acontecer no Brasil, né. É uma das maiores que nós vamos ter ao longo aí desses 50, 60 anos aí do modelo antigo da outra reforma tributária. E eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo, essa mudança ela não afeta apenas o âmbito contábil, né. Nós vemos aí muitas empresas falando: "Não, só meu contador que precisa estar preocupado, só meu contador que precisa acompanhar". A reforma tributária, ela vai mudar o âmbito inteiro de uma locadora. É o setor de compras, é o setor de vendas, é o price, né, é a estratégia, principalmente estratégias para tomada de decisão e continuidade da locadora, né. E a gente fala, né, Felipe, já é difícil sem sistema. Imagina, já é difícil com o sistema, na verdade, imagina sem um sistema te acompanhando, né. Eu falo bastante sobre precificação, que eu acho que é uma das partes mais difíceis ali, o coração de toda empresa, e planilhar tudo num Excel é muito complexo, né, e quando você tem Nossa, com certeza. uma ferramenta que te auxilia, onde você tem base de dados, onde você tem histórico, fica mais fácil para a tomada de decisão, tá. E aí, pessoal, o Felipe me deu aqui essa missão de falar sobre um pouco sobre a transição da reforma tributária, quais são os impactos, o que isso afeta nos 3 regimes tributários que nós possuímos hoje, né, que é o Simples Nacional, o lucro real e o lucro presumido, tá. Então, assim, essa transição ela vai acontecer aos poucos, tá. Nós vamos ter aí 7 anos e meio pela frente para poder se adaptar a este novo modelo, né. Não parece tão fácil assim, porque nós vamos ter que conviver com os 2 cenários, o antigo e o novo, né. Então, assim, é continuar com o que já existe e acrescentando ao novo formato, a nova reforma tributária. E conforme a gente for nos adaptando, vai deixando de existir o modelo antigo, assim como o Felipe constatou aqui a nota fiscal, que é uma das maiores mudanças que vai acontecer no segmento de locação ainda esse ano de 2026, né, é isso que a gente está aguardando. Tá? Então, durante esses 7 anos e meios, nós vamos aí surfar, nós vamos aí testar. Acredito que muita coisa vai acontecer, muita coisa irá mudar também ao longo do caminho, porque é com as dores, é com a necessidade que vai havendo aí uma transformação e uma mudança, tá? E aí a gente chama atenção aqui, pessoal, para quem está no Simples Nacional, né? Para quem hoje está no Simples Nacional, terá que tomar uma das decisões mais importantes agora em setembro, tá? Então, para quem está no Simples, vai ter que tomar a decisão se irá ou não optar pelo modelo da reforma tributária, pelo modelo híbrido, pela apuração da CBS e do IBS fora daquela guia do Simples Nacional que vocês estão acostumados, tá? E será agora em setembro, provavelmente o portal vai disponibilizar para a gente um ambiente, um campo onde a gente toma essa decisão, tá certo? E Jéssica, mas como eu vou tomar essa decisão, né? Com que base? Essa decisão, gente, tem que ser planejada. Não é simplesmente ir lá e optar se eu quero ou não quero. Ela tem que ser estratégica. Eu preciso ver se eu devo ou não aderir, quais os impactos que eu vou ter sobre essa decisão, tá? Para quem optar pelo regime híbrido, que é a CBS e o IBS fora da guia do Simples Nacional, vocês irão fazer a apuração da não cumulatividade, que hoje já existe para o lucro real, tá? Então, quando vocês optarem pelo regime híbrido, vocês vão apurar esses tributos fora da guia do Simples Nacional e vão ter direito à tomada de créditos. Para quem não optar pela reforma tributária, vai continuar no modelo em que está hoje, que é o mais confortável, é o que todos conhecem, vocês vão continuar da mesma maneira em que vocês estão, pagando uma única guia, porém vocês não vão ter direito à tomada de crédito.
tá? Esse é o lado ruim de não optar pelo regime híbrido, tá? Da reforma tributária. E também vocês levarão pouco crédito para o seu cliente. Como vocês pagam ali um imposto bem pequeno dentro da guia do Simples Nacional, vocês também levarão pouco crédito, tá? E aí, claro, vocês vão ter que analisar quem é que está do outro lado, né? Quem é meu cliente? Será que ele vai se importar ou não se eu levar pouco crédito para ele? Então, eu estou aqui contextualizando, nós vamos ter aí outros tópicos que vai entrar mais a fundo sobre esse momento da transição. Eu estou aqui só fazendo uma abertura, né, sobre o tema e que nós vamos tratar aí com o Ítalo, com a Kelly, com o Paulo Henrique e comigo também, tá bom? Então, esse momento é um momento muito de dor, é natural, porque é um novo, né? E tudo que é novo dói. Tudo que é novo você tem que se adaptar, tá? E nós teremos aí 7 anos e meio. E para quem está no simples, para quem está no lucro presumido e no lucro real, vocês precisam se atentar às cargas tributárias que irão sendo incluídas em cada ano, que irão sendo disponibilizadas, tá? Então, durante esses 7 anos e meio, nós teremos aí aumentos pequenos na carga tributária para que o consumidor, para que o brasileiro esteja ali adaptado a esse novo cenário e não sofra tanto, né, tudo de uma vez, não sofra de uma única vez, a gente vai sofrendo aos poucos, tá? Então, ao longo desses 7 anos, nós vamos ter cargas tributárias, gente, diferentes, tá? Então, em 2027, a carga tributária começa ali aproximadamente em 8,40%, tá? Que é da CBS, que vai ser implantada agora em 2027. E ao longo desses anos, em 2029, a gente vai ter um outro aumento para 10%, e assim sucessivamente. Qual o cuidado que vocês precisam ter? Se a carga tributária ela está mudando a cada ano que passa, a sua precificação precisa acompanhar este aumento, precisa acompanhar essas novas cargas tributárias. Porque se você continuar com o preço, o mesmo preço único, durante 7 anos, você que vai sofrer, a sua margem vai sofrer, porque você que vai absorver esses prejuízos. Então, ao longo desses 7 anos, eu peço que vocês tomem cuidado com isso, com essas cargas tributárias, tá? Referente a esses acréscimos que estão indo. Felipe, eu não sei se você vai trazer o chat no final, né? Porque eu tô vendo que tá subindo umas mensagens aqui. Deixa eu ver Não como sei se é tá. no. Isso. Se você quer falar no meio do percurso, ou se você quer falar ao final. Tá. Eu tô tentando acompanhar aqui como tá o chat Tá e bom. assim que eu tiver melhor essa visão aqui das mensagens, eu já vou trazendo, eu vou pedindo licença para vocês e vou trazendo aí as perguntas que estão surgindo aqui. E o importante é citar o seguinte, eu agora tiro o meu jaleco aqui de moderador e vou entrar com as minhas dúvidas também, né, que eu acho que podem ser dúvidas aí da nossa audiência. Como você falou, Jéssica, a reforma é um processo que vai ser longo, né, são 7 anos e meio, e a gente vai poder gradativamente ir se adaptando, cada empresário vai ter aí condições e tempo suficiente, né, e especialistas para ir tirando essas dúvidas, tá? Então, muito obrigado por esse início. E eu acho que eu tenho uma pergunta inicial que é a seguinte: o empresário que não fizer essa mudança nesse ano, né? Ele tem aí até setembro para fazer essa escolha. No próximo ano, ele tem condições de, olha, me arrependi, agora eu quero mudar. Ele vai poder mudar? Como que funciona Sim, isso? Felipe. Ótima pergunta. Então, para quem está no Simples Nacional, né, a Receita Federal deixou uma decisão semestral, tá? Então, a cada semestre, para quem está no Simples Nacional, poderá optar ou não pelo regime híbrido ou não, né? Então, tem alguns clientes que nós estamos até orientando. Não opta nesse momento em setembro pelo formato híbrido, porque os clientes deles são pessoas físicas. Então, assim, não estou aqui dando um conselho, cada um tem a sua realidade, tá, Felipe? Cada um tem a sua Boa. realidade. Mas, em setembro, Jéssica, eu não vou optar. E aí, essa decisão vai servir para o ano inteiro? Não, ela vai servir para o primeiro semestre de 2027. Então, lá no primeiro Oh. semestre de 2027, Felipe, eu vou poder tomar outra decisão, ou manter a mesma para o segundo semestre. Eu achei isso muito importante e legal, né? Porque hoje, quem opta pelo simples, vale pelo ano inteiro.
Não tem, não Uhum, tem como mudar, a uhum. não ser que ele foi excluído do Simples Nacional, mas vale para o ano inteiro. Agora não, essa decisão ela será semestral. Então a gente tem aí Perfeito, uma agilidade maior em mudar o cenário da empresa, tá? perfeito, perfeito. Se você me permite mais uma perguntinha só para a gente prosseguir, Claro. uma perguntinha aqui do Rodrigo, ele pergunta assim: os percentuais, eles já estão definidos? Eu acho que ele quer dizer assim, já estão definidos para todo o período de transição? Já tem como a gente saber, né, até lá 2033, como que cada ano vão ser esses percentuais desses novos tributos, essas novas alíquotas, né, que vão começar a valer? Tá, sim, Felipe, nós estamos falando do Brasil, então nada é 100% certo, tá? Então, assim, hoje, se a gente entrar no site da Receita Federal, então, todos os percentuais que eu estou falando aqui para vocês, que eu falei em 8,40 em 2027, em 2029 vai aproximadamente 10%, foram tirados da Receita Federal, do site da Receita, que faz uma simulação desse período de transição. Porém, pode mudar? Sim, pode ser que mude. A gente não sabe aí as novas regras, as novas normas técnicas e a nova legislação. Mas hoje é esse cenário que eu passei para vocês. E se for no site da Receita, também consegue confirmar lá, tá? Uma simulação Tá das bom, cargas tributárias, tá certo? perfeito. E aí, Felipe, só para concluir esse tema, né, que nós estamos tocando aqui, a gente pede para que as pessoas, para que as empresas, para que o empresário tome muito cuidado, porque toda essa transição, esses 7 anos e meio, ele vai impactar na sua competitividade, né, se você vai ser competitivo ou não com outras locadoras, vai impactar no seu fluxo de caixa, porque tomada de crédito agora é dinheiro no caixa, tá? Então vai impactar aí a continuação do seu negócio, né? A continuidade ali da sua empresa. Então, eu chamo a atenção para isso e eu peço que vocês estejam bem atentos aí aos próximos slides, aos próximos temas aí que vão ser bem importantes e agregar aí para vocês. É Perfeito, isso, perfeito, Felipe. Jéssica. A gente tem mais perguntas, mas eu vou avançando um pouquinho aqui no nosso escopo. Já já a gente Tá. volta com Jéssica novamente em um outro tema, tá? Mas vamos avançando para que a gente Só possa ter aquecendo, né? A gente está mais. aquecendo aqui. Estamos aquecendo, já dá para ver que tem muito pano para manga, né? É isso. Legal, legal. Eu acho que um outro tema que é extremamente curioso, né, agora é o split payment, onde o empresário ele não vai ter mais aquele dinheiro que entrava em caixa para em um outro momento efetivar a sua arrecadação, né? E aí eu queria convidar agora a Kelly para falar um pouco desse assunto, né, que é a apuração assistida, split payment e o rigor dos documentos fiscais em relação à implantação do IVA. Então, a Kelly, do Grupo Mobility, vai comentar um pouco para a gente sobre esse tema, tá? A gente vai poder também, seguindo essa dinâmica de ter algumas dúvidas no chat. E assim, o que a gente não for respondendo em cada um, lá no final do chat a gente vai reservar, deixou reservado o momento para dúvidas, e aí eu vou soltando a bola aqui para que nossos convidados possam ir respondendo, tá bom? Então, Kelly, com você agora sobre split payment e apuração assistida. Bom dia, pessoal. Prazer, Kelly. Primeiro, quero agradecer o convite por essa live, por ter a oportunidade de dividir essa sala com grandes especialistas do segmento de locadoras. E um dos temas relevantes da reforma tributária é o split. Ele é um dos maiores mecanismos da reforma tributária. Por quê? Voltando ali bem para o segmento de locadoras, hoje a locadora ela pode comprovar a sua operação com um contrato e uma fatura de locação. Só que o que, que vai acontecer com a reforma tributária? O documento fiscal, que é a nota fiscal de serviço, ela vira confissão de dívida para o fisco. Então, a fatura ela deixa de ser um comprovante da operação e você acaba informando para o fisco de momento imediato o valor que você tem de recolher de imposto. E o que, que a reforma tributária vem? Dizer que no momento que a locadora emitiu o documento fiscal, o fisco já vai ter acesso a todas as informações. Então, o que, que a gente deve se atentar? Na emissão do documento. Então, hoje a locadora ainda não tem a emissão da nota fiscal liberada, mas com o apoio de sistema, igual você mencionou, treinar através da fatura, destacando os impostos IBS e CBS, para que ela já tenha ali uma educação, principalmente no setor financeiro, de emitir esses documentos fiscais de forma correta. Por quê?
Se a locadora ou qualquer contribuinte emitir documento fiscal de forma incorreta, o fisco ele vai penalizar. Então é uma outra dor, por quê? O empresário ele não tem tempo de ficar ali na operação validando se o financeiro emitiu o documento correto. Então, com o apoio de um sistema parametrizado, com todas as classificações corretas, isso vai ajudar a sua operação e ajudar também a impedir que tenha recolhimento de multas, porque já é previsto em lei que, se o contribuinte não destacar de forma corretamente os documentos fiscais ou colocar uma informação incorreta, o fisco vai notificar ele em 60 dias para ele fazer a correção. Então, já voltando mais para o lado do split, vai ser o pagamento dividido. Então, hoje a locadora ela tem a receita no seu caixa e no momento que ela envia as documentações para a contabilidade, demora ali uns 30 dias para ela fazer a apuração do imposto. Só que agora vai ser em tempo real. Não vai ter mais aquela apuração manual. Envia documento fiscal para a contabilidade, ela faz a apuração e envia a guia para pagamento. Não, agora já vai ser em tempo real. O próprio fisco já vai fazer essa apuração. Então, o que deve se atentar? Nos documentos fiscais emitidos, ver se a operação está alinhada ali com as normas tributárias, ver se eu tenho, o sistema está alinhado com as classificações, igual a Jéssica mencionou, já é difícil com o sistema. Agora, sem um sistema preparado para a reforma tributária, essa dor pode ser muito maior, porque o fisco ele não vai te avisar o momento que você está errando ali na sua operação. Ele só vai te avisar depois que você já errou, já tem a fiscalização e já tem a multa a ser aplicada. Por isso, o setor financeiro da empresa, a contabilidade, elas têm que andar juntos, porque não é só o planejamento ali da carga tributária. A minha operação, como que ela está emitindo os documentos fiscais? Ela já está treinando para fazer o destaque do IBS, CBS nas faturas, que futuramente vai ser a nota fiscal, que é previsto ser liberado durante esse ano. Então, o primeiro passo lá para a operação, o empresário já tem que olhar: meu financeiro está preparado? O sistema já está parametrizado? Como que está a minha operação? Já estou fazendo a emissão das faturas de forma correta, com os destaques, para poder me preparar para a reforma tributária? Então, é um dos pontos que eu trouxe aqui hoje para poder compartilhar com vocês. E fora isso, tem o planejamento de toda a operação, desde a parte de tributária, mas também operacional. Perfeito, perfeito, Kelly. Muito legal. A gente, como você bem falou, o split payment ele passa a ser um mecanismo, né, que o fisco adotou para recolher em tempo real, né, o valor a que é devido a ele. E se a gente for falar, Kelly, de como você mesmo citou, né, eu acho que é um processo que todo mundo está se acostumando. Então a gente vê que quase que mensalmente novas notas técnicas são lançadas, né, com atualizações dessas regulações e tudo mais. E no caso do split, como é que ele se dá ali na vida real, no dia a dia da locadora, que recebe através da sua maquininha de cartão, através de boleto, através de transferência? Como que o split se encaixa? A gente já tem uma previsão de como que isso vai funcionar? Já existem as regras de o que a locadora precisa se adaptar para estar incluída nesse novo mecanismo? O que você pode trazer para a gente com relação a isso? Bom, na prática, hoje, quando a locadora ela tem uma receita, ela recebe ali através de Pix, boleto, cartão, e depois que ela faz o recolhimento dos tributos. Então, vamos supor Isso. que eu tive um faturamento de 10 mil reais. Eu não vou receber mais 10 mil reais no meu caixa. Eu já vou receber o valor líquido depois da dedução dos impostos. Então, o próprio fisco, no momento que você ter o recebimento de um faturamento, ele já vai fazer a liquidação financeira do tributo que você tem a pagar. Era previsto para 2026 já ter implementado o split, mas agora o fisco ainda não conseguiu finalizar o projeto, né, na prática mesmo, sistêmica. É previsto para início de 2027, para Pix, boleto e cartão. Perfeito, perfeito, então. Então,
parece que foi adiado, né? A gente tem até uma pergunta no chat de quando começa, então, por enquanto, fica para 2027, né, a implementação desse novo mecanismo. Legal, muito legal, Kelly. Eu acho que essa é uma das mudanças que vai impactar bastante no caixa, né, das empresas, no fluxo de caixa, que estava acostumado a ter ali o seu faturamento completo, mas já vai ter esse recolhimento automático. Muito legal. Então, Kelly, Isso, fica você também com a gente. Pode falar, desculpe. e como que a locadora vai ter uma previsão de qual que vai ser esse impacto no fluxo de caixa com o planejamento tributário? Igual a Jéssica mencionou, a gente já tem algumas alíquotas previstas que já estão lá no portal da Receita Federal. Então, inclusive, essa apuração assistida, o contribuinte já consegue validar, entrar lá, fazer simulações. Então, com o planejamento tributário, a locadora consegue ver qual que vai ser o impacto dela lá em 2027, quando o split estiver implementado. Perfeito, perfeito. Muito legal, muito legal. Então, fica com a gente mais um pouco. Vamos avançar aqui para o nosso próximo tema, que é justamente o que você mencionou sobre planejamento e estudo tributário. E aí, eu queria convidar a Jéssica para falar novamente sobre esse tópico. Sim, Felipe. Bom, a Kelly até mencionou, né? E a gente vem mencionando desde o início, né? Não tem outra saída a não ser planejar. Não tem outra saída. Já é difícil para quem planeja, imagina para quem não faz nenhum tipo de simulação, tá? Uhum. E a parte mais impactada, como eu falei, a parte mais sensível, na verdade, é a precificação, né? E a precificação é quem garante a margem que o cliente deseja, é quem garante que ela vai sustentar o seu negócio, né? Então, o preço errado afeta em tudo, tá? Em um planejamento tributário, ele serve para te dar uma visão, um norte, por onde eu vou seguir, né? Então, aquela opção que eu falei do Simples Nacional, se eu devo ou não aderir à reforma tributária, ao modelo híbrido, tem que ser planejado, porque tudo depende de vários fatores, e os fatores não são iguais. As empresas são diferentes. Por mais que todos que estejam aqui nos assistindo sejam locações de bens móveis, né, eles têm suas particularidades, eles têm suas culturas diferentes, eles têm seus clientes, seus negócios, seus riscos diferentes. Então, cada um tem que ter o seu planejamento, tá? Para quem está no Simples Nacional, tem que entender quem é o seu cliente. Quem é o seu fornecedor? Eu falo o seguinte, Felipe, o governo, ele colocou vários fiscais nas ruas agora. Quem são os fiscais? Nós. Nós vamos começar Uhum. a fiscalizar nós mesmos. Então, clientes, fornecedor, cada um querendo o seu pedaço, cada um querendo o seu crédito. E o governo tirou essa responsabilidade dele, tá? Ele não tem mais essa responsabilidade. Ele só vai te fornecer o crédito se o outro pagou. Então, ele começou a colocar que uma empresa fiscalize a outra. Tá? Então, para um planejamento tributário, tem que ser analisado tanto o seu cliente, e uma das partes principais, porque se você perder concorrência, você perde faturamento, né? Se você perde faturamento, a empresa não existe. E você tem que avaliar quem são os seus fornecedores. Felipe, se o planejamento já era difícil antes, pessoal, agora ficou um pouco mais difícil. Né? Porque antes a gente não precisava saber qual era o regime tributário do meu fornecedor, qual era o regime tributário do meu cliente. Eu não precisava dessas informações, eu só precisava do meu regime tributário. Agora, para fazer um planejamento tributário para a reforma tributária, eu preciso saber de todos esses fatores. Esse meu fornecedor, quanto que ele me trará de crédito? Quando eu comprar máquina, quando eu comprar o equipamento, quando eu comprar esse veículo, quanto que isso vai me trazer de crédito? Será que o preço dele irá aumentar? Porque nós vamos ter aí uma mudança, não apenas no âmbito de locação, mas em todos os nichos que existem no Brasil, todos os segmentos, né? Nós, como contabilidades, vamos reformular nossos preços. A SGLoc, como sistema, vai ter que reformular os preços. Então, todos terão que reformular os preços. Então, o planejamento tributário, ele ficou cada vez mais difícil e complexo, mas ele é necessário, porque senão você vai viver no escuro, tá? Então, quando a gente faz um planejamento, e principalmente para o segmento de locação, gente, não é apenas simular os últimos 6 meses, não é apenas simular o último mês e projetar isso como verdade. A locadora, ela tem uma jornada com aquele ativo, desde a compra até a sua venda.
ele tem uma história muito maior do que uma empresa de comércio, que compra e vende. A empresa de comércio é muito fácil, eu compro, eu vendi, acabou. Custo da mercadoria vendida. A locação não, ela compra, ela faz várias locações com esse ativo, durante 3, 4, 5, até 10 anos, dependendo do ativo, e depois ela desmobiliza esse ativo. E eu preciso entender o impacto desde a compra até a venda, senão eu tomo uma decisão errada agora, e quando eu desmobilizar aquele ativo, eu vou sofrer lá na frente, eu vou sofrer o impacto tributário na desmobilização desses ativos, tá? Então, nós estamos vendo, e esse ano nós tivemos um aumento muito significativo de planejamentos tributários, tá? Tanto planejamento para a reforma tributária, para saber qual é o melhor cenário neste momento na reforma, quanto planejamentos, Felipe, até para o cenário em que eu estou hoje. Porque o cenário que nós conhecemos hoje, ele é mais fácil de ser entendido, porque nós temos mais experiência nele. E com isso a gente pode levantar mais créditos. E todos esses créditos levantados no cenário atual, eles poderão ser utilizados na reforma tributária. Então, a gente está vivendo aí diversos planejamentos tributários, seja no modelo atual hoje, né, para ver se ainda tem alguma possibilidade de economia, e que isso vai levar aí para a reforma tributária como um crédito, como estoque, e até no momento da reforma tributária, qual a melhor opção neste momento, tá? E as empresas que estão no Simples precisam correr, porque setembro é logo ali, nós estamos em julho, setembro é logo ali, e elas precisam fazer essa simulação, esse planejamento, Felipe. Por isso que é muito importante, né? Eu acho que agora são estudos, né? Nós estamos no laboratório, agora é o momento de estudar, agora é o momento do laboratório, porque em 27 para frente aí vai ser, de fato, colocar em prática tudo isso. Perfeito, perfeito. Eu gostei muito do ponto de vista que você trouxe quando você fala que nós passaremos a ser fiscais de nós mesmos, né? Eu acho que a Receita, o fisco, ele tem como papel buscar arrecadar cada vez mais, né? E passar a arrecadar daquele que ele não está conseguindo mapear. Então, ele faz com que todos nós tenhamos que nos adaptar a esse novo cenário, né, esse novo mecanismo que eles implementam, para que eles se beneficiem no final. Mas também nos dando a oportunidade, trazendo um processo gradativo para que todos possam ali se organizar e aos poucos ir entendendo qual o melhor caminho a seguir, né? E aí, com a presença, né, de tantas pessoas aqui nessa live, a gente vê que o segmento, como é muito falado, ele vem se tornando cada vez mais robusto, mais preparado, e eu tenho certeza que mais fortalecido também, né? Eu acompanho bastante os eventos do setor rental como um todo, e estou sempre acompanhando o trabalho da Mobility, da Audit, de educar, né, e estar aberto a tirar essas dúvidas, a trazer esses esclarecimentos para que possam auxiliar. Então, toda mudança traz, eu acho que um susto ali inicialmente, mas não é o fim do caminho, né? Muito pelo contrário, eu acho que é uma oportunidade para se organizar e seguir fortalecido, cada um na sua operação e conhecendo melhor do seu negócio para tomar as melhores decisões. Muito legal. E, Felipe, só Muito para obrigado. complementar, né, só para trazer na prática o que as pessoas nessa live podem sair já fazendo, né, não apenas contextualizar, mas já colocar em prática. Vocês vão ter que solicitar para o seu contador, né, ou para alguém especialista no segmento que faça esse planejamento, porque ele é complexo, tá, Felipe? Então, você como empresário talvez não alcance todos os impactos tributários. Então, o ideal é solicitar para o seu contador ou para uma empresa especialista em planejamentos, tá, para que faça isso. Não adianta mais, Felipe, olhar só o faturamento. As empresas que estão no Simples só olham faturamento. Estou na faixa do faturamento permitido pelo Simples, vou continuar no Simples. Não. Agora eu preciso olhar faturamento, custos, despesas, créditos tributários e a desmobilização do ativo. Tudo isso que entra, né? Quando alguém abre um negócio, ela faz um business plan, ela faz ali um fluxo de caixa. Tudo isso faz parte de um planejamento, tá? Para ver qual o melhor regime tributário para a sua locadora, tá bom? Só para colocar em Show de prática. bola. Legal, legal. É bom que as pessoas tenham pelo menos um roteiro, né? O que é que eu faço agora, né? Então, legal você ter comentado isso.
Muito obrigado, Jéssica, mais uma vez. Agora a gente vai para o nosso próximo tópico, que é levantamento de créditos antes de 31/12/2026. E eu vou convidar o Ítalo, do Grupo Mobility, que é o CEO do Grupo Mobility, para trazer esse assunto para a gente, para contribuir um pouco sobre esse tema e a gente poder aí acompanhar as dúvidas que eu vou estar lendo no chat também, tá, pessoal? Beleza, Ítalo, pode obrigado. ouvir a gente? Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a SGLoc pelo convite, agradecer ao pessoal da Audit por estar em dupla, né, aqui com a gente, em quarteto, na verdade, né, para a gente poder fazer essa live. Então, aqui tem duas empresas que entendem do segmento de locação, e a ideia aqui é a gente clarear o máximo possível com relação a esses temas da reforma tributária, que infelizmente não está totalmente 100% definido, tem muita coisa para ser definida ainda, mas temos várias coisas que a gente já consegue discutir. Não dá para falar de levantamento de crédito sem falar do tema que a Jéssica trouxe, né, que é o estudo, o planejamento tributário, né? E quando a gente fala desse levantamento de crédito, ele está automaticamente vinculado ao estudo tributário, a essa validação tributária. Hoje, quando a gente pega o cenário das locadoras no Brasil, as locadoras dentro do sistema tributário atual, elas têm um tipo de tratativa, com a reforma tributária isso muda completamente, né? Tanto a Kelly quanto a Jéssica já trouxe isso. A gente tem, né, a introdução do CBS, da IBS, extingue PIS e COFINS, ICMS e ISS, então é uma mudança muito brusca no nosso país, onde já vem sendo aplicado, né, o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, em outros países, e o Brasil vai trazer essa padronização também, assim como outros países já têm. E aqui, né, nesse tema que ficou para mim, o levantamento de crédito, eu não gosto de falar, sabe, Jéssica, que existe tema menos ou mais importante, mas eu acho que vocês concordam comigo, é um dos mais importantes, porque o tempo está correndo também. Quando a gente fala desse levantamento de crédito, dessas oportunidades antes do mês de dezembro, aqui a gente coloca a data do dia 31/12, mas não tem como a gente fazer isso em dezembro, a gente precisa fazer isso para ontem, né? Então, se existem locadoras aqui que estão até no lucro real, ou no lucro presumido, eu aconselho a fazer esse levantamento desses créditos o quanto antes, porque é comum, tanto a Mobility quanto a Audit, enxergar locadoras que às vezes já estão no lucro real e não estão se apropriando de todos os créditos, estão deixando isso para trás. Então, é o momento de fazer esse levantamento desse crédito. A gente sugere para que seja feito o quanto antes dentro desse segundo semestre, porque vocês, né, enquanto locadores, estão blindados e protegidos por uma legislação da reforma tributária, né? Então, o artigo 378 da lei complementar, ele é claro no momento que ele permite que os créditos de PIS e COFINS remanescentes eles sejam utilizados não apenas ali para compensação, né, com a CBS, mas também para compensação com outros tributos federais que são administrados pela Receita Federal. Então, essa informação é muito valiosa, porque, por exemplo, se a gente pega uma empresa que acumulou um crédito de PIS e COFINS, né, por algum motivo, né, dos últimos anos, dos últimos meses, e chegou em dezembro, ela tem esse valor de 100 mil, por exemplo, que foi levantado de crédito, você consegue levar esse saldo para o cenário da reforma tributária, desde que você faça esse levantamento, desde que você faça esse estudo tributário, desde que você faça esse levantamento de crédito. Não é interesse do fisco, não é interesse do governo levantar a mão e falar assim, olha, locadora ABC, você tem ali para trás 50 mil de crédito, puxa para a reforma tributária. Gente, o governo não vai fazer isso. Isso é papel estratégico do contador, da assessoria tributária que te atende, junto com o empresário, para poder levar essa informação para a reforma tributária. Então, fica a minha reflexão aqui, o meu convite para que vocês procurem o contador de vocês, procurem a Audit ou a Mobility, para a gente poder apoiar vocês também nesse levantamento de crédito, porque isso é totalmente importante. Imagina só a gente entrar, né, Paulo, lá com a reforma tributária e aí, por um descuido, a locadora descobrir que ficou 200 mil para trás de crédito não levantado. Isso é de doer o coração, né, porque a gente está falando de coisas que afetam diretamente o bolso, né, do empresário, né, a gestão ali do imposto. Então, a reforma tributária, ela traz muitas reflexões nesse sentido, e eu costumo falar que a gente não vai ter que preocupar só com fluxo de caixa, a gente vai ter que preocupar com fluxo de crédito também. O que eu tenho de crédito? Eu comprei carro, o que gerou de crédito? O que vai gerar de imposto? O que eu vou conseguir manter de estoque de crédito dentro da minha operação? Será que é o momento de eu usar o crédito 100%? Ou eu preservo uma parte desse crédito pensando na desmobilização do ativo?
Então, tudo é estratégia. Tudo está voltado para a estratégia. Então, levantar esses saldos de PIS e COFINS ainda disponíveis é totalmente importante e fazer a revisão disso. Né? Isso a gente está falando, em outras palavras, de dinheiro na mesa. Pode ser que tenha muitas locadoras que tenham esse dinheiro, esse crédito, esse saldo na mesa e que a gente consiga trazer para o cenário da reforma tributária a partir de 27. Mas lembrando, a gente não pode deixar para fazer isso em cima da hora. A gente precisa fazer isso para ontem. Então, locadoras que estão nessa situação, eu recomendo fazer esse levantamento de crédito, tá, Felipe? Boa, boa, muito legal. Fluxo de crédito, eu gostei do termo. Eu acho que faz todo sentido, né? Já que isso significa mais eficiência, né, para o nosso caixa, é muito importante estar prestando atenção nisso, sim. Eu tenho uma pergunta aqui no chat, Ítalo, eu acho que você pode dividir aí com a Kelly sobre esse tema que envolve aí créditos e split. A pergunta do Marcelo diz assim, olha, tenho créditos tributários, como funcionaria isso com o split? Com o split payment? Consigo fazer desconto desses créditos no split ou não? Certo, você consegue fazer desde que você levante, né, esses créditos, e isso precisa ser registrado dentro da Receita Federal. Então, existe um processo administrativo de pede-compra que é feito dentro da própria Receita, então não basta só levantar o crédito, tá, gente? A gente tem que levantar o crédito, homologar ele na Receita Federal para que ele fique registrado e fique deferido o seu pedido com relação à decisão da Receita Federal. Então, veja, nós estamos falando de 3 pontos diferentes. Primeiro, eu levanto o crédito. Segundo, eu falo desse direito desse crédito para a Receita Federal e a Receita Federal passa o despacho com deferimento ou não desse crédito. E aí, em cima disso, você consegue trazer ele para a reforma tributária e também para a utilização ali com relação ao split payment quando tiver implantado, tá, Felipe? Legal. O split payment vai valer para as operações de TED também? A Kelly citou, né? Pix, boleto, cartão, vale para o TED também? É uma pergunta aqui do nosso chat. Sim. Inclusive, já respondendo a outra pergunta que eu vi aí sobre a questão da moeda, o que que acontece? O split, ele só é um dos mecanismos da extinção do IVA. Além do split, existe outros quatro, que é o próprio contribuinte fazer o recolhimento do DAF, ou com os créditos tributários ele fazer a compensação, ou quando o seu fornecedor, no momento ele já paga, o cliente dele já faz o pagamento para ele, emitiu um documento fiscal, em vez de eu recolher o tributo, a responsabilidade passa para um terceiro, ou quando a lei determinar que tenha uma outra pessoa envolvida na operação, que não acontece muito. Então, o split, ele é uma das 5 modalidades da extinção do IVA. Perfeito, perfeito. Então, não vai ser a única modalidade que vai estar em vigência, né? Teremos outras formas, como a própria arrecadação, né? Apuração e arrecadação através do DAF. Muito legal. Muito obrigado, então, Kelly e Ítalo, mas fiquem com a gente, tem muito tema ainda para a gente explorar aqui. O nosso próximo tópico, pessoal, é o laudo de depreciação acelerada, tá? E eu queria convidar agora o Paulo para falar um pouquinho sobre esse tema. Paulo da Audit com a gente para trazer aí esse assunto, detalhar para a gente. Tudo bem com você, Paulo? Graças a Deus, tudo bem. E você, Felipe? Tudo certinho nessa terra abençoada Tudo aí? ótimo, tudo ótimo, tudo certo. Bom, é um prazer estar aqui, né? Parabéns, SG Lock, uma live histórica, Audit e Mobility juntas, né? Nós Que que legal, amamos o segmento, a não agenda é? deu certo, né? Deu certo. Olha Muito que dia legal. histórico, hein? Muito bom. E hoje, até aproveitando o Merchan, além desse dia histórico, as duas empresas juntas, à noite será lançado um MBA Rental, justamente para ajudar o pessoal a entender não só reforma de tudo mais sobre o segmento, né? Depois, quem tiver interesse pode Show. bater um papo com a gente. Mas vamos falar do laudo de depreciação acelerada, né? Está muito ligado com o tema do Ítalo. Então, a reforma ela vai deixar você usar tudo aquilo que você constituir como créditos até 31 de dezembro de 2026. E é importante entender que o crédito ele está escondido no jeito que você interpreta hoje a sua apuração de PIS e COFINS. A Receita Federal criou várias siglas, né? Split Payment, um monte de coisa aí, mas existe um que vai chamar PUC, que é pedido
unificado de créditos, né? Para você usar na reforma tributária. Pedido de utilização de créditos é uma ferramenta que vai estar grudada no Perdicomp. E é através disso que a gente não sabe ainda, né, Ítalo? Não vimos a cara dele, que você vai usar. Bom, um dos créditos que está escondido nas locadoras é o laudo de depreciação acelerada, que a maioria nunca ouviu falar sobre esse ser. Então, a locadora tem um ativo grande que ela deprecia usando a tabela da Receita Federal, que para carros é 5 anos, pessoal da linha amarela, linha leve, é 5, às vezes 10. Mas o bem não fica todo esse tempo na locadora. Então ela perde a depreciação, e a depreciação hoje ela é base para apuração do principal crédito da locadora, que é o quê? O PIS e COFINS. Então, o crédito, após a reforma, se você registrar ele até esse ano, você vai poder usar como dinheiro através da Perdicomp lá para frente, tá? Então, os veículos que foram adquiridos até dezembro agora, você pode fazer um laudo imediato e usar créditos tanto para trás, você pode retornar a 2026 desde janeiro, constitui esse crédito de PIS e COFINS e, na grande maioria das vezes, esse crédito fica, né, por ser crédito, ele é maior do que os débitos. Então, isso pode ser usado lá para frente, tá? Então, é um ponto importante, Filipão, que a maioria não conhece, né? Locadoras de carros tem um ativo muito grande que se desgasta em 1 ano e meio, 2, no máximo 3, e quando não faz o laudo, joga na lata do lixo os créditos do PIS e COFINS. Que se você não usar, bye bye na reforma, você não vai poder usar porque a sistemática lá é outra, nem vai precisar de laudo lá, né? O crédito vai ser de forma diferente. Então, o laudo ele é isso, é feito por órgãos públicos ou tem empresa privada que entende do assunto, pode também fazer. Então, o Ítalo, eu acho que agora a gente deve estar, sei lá, na época do morango, né? É só nessa época que dá morango. Então, nós estamos na época do laudo, do levantamento de créditos. Depois a temporada passa. Não vai ter mais, você vai perder essa grande oportunidade. Então, é isso, tá? É um benefício que ainda, no último ponto, ele gera créditos do PIS e COFINS que você vai usar no CBS e já beneficia a sua locadora no cenário atual, até reduzindo ou postergando a base do imposto de renda e da contribuição social, tá? Então, um ponto é importante para o pessoal ir atrás. São informações como essa, Paulo, que fazem essa nossa live ser tão relevante, né? Porque Sim. muitas vezes aquela contabilidade mais generalista, que atende aí a maioria das locadoras, não conhece esse mecanismo, né? Então, estar aqui é super valioso também por isso, porque você tem acesso a esse tipo de informação, de saber como isso me beneficia, como que eu faço para utilizar. Então, É muito isso. legal, muito legal, muito obrigado pela sua contribuição. Eu vou aproveitar agora, ainda você, para deixar uma pergunta do chat aqui. Bora. Esse crédito pode ser utilizado para quem está no regime do Simples ou é só para quem está no lucro real? Essa pergunta é interessante. No primeiro momento, eu vou dizer para você, só no lucro real, porque é lá que você apura créditos de PIS e COFINS. Mas a Jéssica cutucou dizendo o seguinte: precisamos fazer um estudo de regime tributário. E se você estiver no regime errado? Você está no simples, devia estar no complicado, que é o presumido ou o real. Então, se você não sabe onde você está, dá uma olhadinha, porque pode ser que o lucro real seja o seu caminho daqui para frente. E lá você vai poder se apoderar da depreciação acelerada. Mas se você tem certeza que não, eu sou simples mesmo, Paulo, eu fiz o estudo tributário e eu acho que no ano que vem eu também estarei no simples, tá? Aí você perde. Você não pode. Mas vamos entender também, Felipe. Olha como está ficando confuso o que vem pela frente. Na realidade, você pode estar no simples e optar pelo regime do IVA. Olha que imbróglio. E lá no IVA, o laudo, se você constituir um crédito anterior, ele vai te ajudar quando você for depreciar. Que as depreciações para frente vão seguir o laudo. Não é fácil, tem que procurar a Audit ou a Mobility, né, Ítalo? Porque são temas difíceis da gente tratar numa live. Mas o laudo pode ser sim.
Importante até para quem está no presumido, porque se ele tiver no regime errado, ele pode se apoderar desse benefício. É, Perfeito. Então, acho que duas datas aí para a turma ficar ligada, né? Que até setembro tem a escolha do regime e até Sim, 31 de dezembro para requerer os créditos. Você ia falar, Ítalo? Por favor. exatamente. Isso aí. só complementando, né, o que o Paulo falou, e a gente conversa muito, né, Paulo, disso. O Sim. laudo ele é estratégia, né? Estratégia definitiva para a locadora. Então, é, né, assim, primeiro, não é qualquer um que faz laudo, né, Paulo? Tem que ter estratégia para Uhum. fazer, tem que ter uma aprovação por parte de um órgão competente por trás disso, né? Então, eu sei que no mercado aparece alguns players oferecendo milagre de laudo de depreciação, né? E aí a Uhum. gente sabe que isso não existe, tem que ser dentro da realidade, com chancela do órgão que tem assim, direito, né, de fazer isso, que consegue fazer isso. Então, a gente já teve oportunidade, né, Paulo, de trabalhar com alguns Sim. laudos junto. Então, a gente sabe o tamanho da seriedade desse assunto e o quão ele é importante para as locadoras. Então, a reflexão que eu quero fazer é o seguinte: independente do regime tributário da locadora, busque saber sobre o laudo de depreciação, porque ele pode trazer benefícios no momento de você fazer essa desmobilização desse veículo, quando a gente vai pensar também em questão de crédito de PIS e COFINS, né? Então, a Sim. depreciação acelerada ela é um tema muito importante, onde a gente precisa falar dele antes da chegada da virada do ano. Então, é algo, né? A Jéssica falou que a respeito do Exato. estudo tributário, Kelly falou do split payment, eu falei ali a respeito do levantamento de crédito, e nesse combo a gente tem que incluir o laudo. O laudo ele precisa ser pensado antes da virada do ano. Então, eu sugiro para que quem tem essa dúvida faça a pesquisa, né, desse laudo, se possível hoje ou para ontem, porque realmente é um ponto muito importante para os locadores, tá? E aí, Ítalo, Perfeito, para perfeito. facilitar o pessoal a pensar, Paulo, quanto que é o levantamento de créditos que eu vou poder levar para a reforma tributária, né? Que começa amanhã, 2027? Em média, de 2 a 4% do valor de aquisição da sua frota de carros vira crédito. É uma grana grandinha, tá? Então, só para vocês terem aí na mente e tomar a decisão se vale ou não a pena ir atrás desse crédito. É isso aí, Felipe. Show, show. Tem muita gente perguntando se ela vai ficar disponível para assistir depois. Gente, eu acho que vai ficar, tá? Eu vou confirmar aqui com a turma da produção que está me ajudando a conduzir. Fica com a gente tem mais alguns temas, mas eu acho que vai ficar disponível para assistir depois sim, tá? E aí, a gente, para quem está inscrito, para quem se inscreveu bonitinho, a gente vai mandar o link, tudo isso publicado direitinho, deve estar lá no YouTube, tá? Eu confirmo isso aí até o final da nossa transmissão, 100%, beleza? Então eu vou aproveitar aí o gancho de vocês sobre depreciação acelerada para a gente falar com a Kelly sobre a venda do ativo imobilizado com IVA. Kelly, você pode falar para a gente um pouco aí sobre esse tópico? Sim, Felipe. Essa frase assusta um pouco, porque hoje a locadora tem alguns benefícios tributários, mas ela só vai assustar para quem não tem a estratégia tributária correta. Porque atualmente, como a gente citou, a locadora ela usufrui do crédito tributário através da depreciação. Só que ela demanda de um tempo de 4 a 5 anos para poder recuperar o crédito tributário que ela pagou lá na compra do ativo. O que a reforma tributária trouxe de inovação? Podem anotar. A partir de janeiro de 2027, a locadora que tiver no regime normal, que é lucro real, ela vai poder tomar o crédito imediato na compra do veículo. Então, se eu comprar um veículo de 100 mil, o crédito vai ser imediato, não será mais pela depreciação. Os veículos comprados até 31/12 de 26 continua depreciando, continua com o crédito, mas a partir de janeiro de 27 já é um crédito integral. Mas o que a Receita faz? Eu vou te dar um benefício de ter o crédito no momento da compra, mas vou passar a tributar as suas vendas. O que a locadora tem que fazer? Simular mesmo, ver quanto que terá de impacto nessa venda do ativo imobilizado para ela conseguir precificar e manter a sua margem. Então, hoje a locadora ela pode fazer o levantamento de quando ela vai vender esses veículos, se vai ser agora em dezembro,
se vai vender no ano que vem, se ela vai comprar carro agora em 2026, continuar com o crédito da depreciação ou deixar para 2027. Então, tem um planejamento a ser feito. E o que que acontece? Os veículos comprados até 31 de dezembro de 32 terá um benefício no IBS. Então, o IBS ele vai substituir o ICMS e o ISS, que a locadora não é contribuinte, ela não recuperou esses créditos durante a depreciação, e o fisco está permitindo de fazer esse cálculo com um fator redutor. Mas vai depender do valor líquido de aquisição, que depende aí de um contador para poder auxiliar nesse cálculo e também da precificação. É outra novidade que impacta diretamente ali o final da vida útil do veículo, que é o ponto final, que é a venda. Show de bola. Chegou uma pergunta do Caio. A compra de um seminovo gera crédito, Kelly? Se ele estiver no lucro real, sim. Se ele estiver no Simples Nacional, que até chama atenção, o Simples Nacional hoje e com a reforma ela não vai usufruir de créditos, mas ela vai ser tributada na venda do ativo imobilizado. O empresário tem que se perguntar: faz sentido eu não tomar o crédito de um custo que eu tenho, que é o veículo, né, um investimento, e ter a tributação? Faz sentido eu estar no Simples? Só que depende do estudo tributário, não é uma regra. Perfeito, perfeito. Mais uma vez, a gente precisa ter o planejamento, né? Ter uma equipe especializada para que se junte, entenda o melhor cenário e fazer esse planejamento. Muito legal. Eu vou aproveitar, já então que a gente está falando sobre isso, falar sobre a estratégia para a compra de veículos, maquinários, equipamentos, antes e depois da virada do ano com o Paulo. Para contribuir aí sobre esse tópico que eu acho que segue aí na esteira do que nós estamos falando, né? Sobre venda de ativo, laudo de depreciação. Qual que é a melhor estratégia, Paulo? Pois é, todo mundo está espremendo nós aí com relação a isso. O próprio tema que a Kelly trouxe impacta na resposta, o laudo de depreciação também impacta. Aí é o seguinte, tudo que você comprar até 31 de dezembro de 2026, a locadora vai vender isso em média daqui a 2 anos, tá? Então, existe um regime de transição para estoques velhos, vamos assim dizer, estoque ativo, carro e tal. Então, esse regime de transição, nós fizemos uns estudos aqui internos, de um modo geral, né, a gente não pode cravar, de um modo geral, o ativo imobilizado atual não vai gerar base para pagar a CBS lá para frente, o IBS quando nascer, tá? E eu vi um zoom, né? São zoom, não são nada pontos oficiais, e algumas grandes locadoras estão intensificando a compra de carros agora, justamente para quando for vender, entrar nessa fase de transição, tá? Então, no primeiro momento, né, eu vou literalmente ler até o que a gente colocou, regras atuais de crédito. Então, se você comprar em 31 de dezembro de 2026, você vai pegar os créditos do PIS/COFINS, e se você tiver o laudo, vale mais a pena ainda, tá? Então, parte da resposta tem a ver também com o laudo. Se você comprar e não tiver o laudo, você corre o risco não, você vai perder parte da possibilidade de créditos quando você for vender esse carro lá para frente e quando você for depreciar ele lá no regime, tá? Então, isso não seria legal. Então, se a locadora tem o laudo, eu recomendo, sim, que a compra em 2026 ela tem uma atratividade boa, porque você não vai pagar os impostos sobre essa venda quando você for efetuar em 27, 28, 29, o que seja, tá? Agora, tem umas questões que a gente ainda não sabe a resposta. Toda aquisição a partir de 2027, talvez a locadora tem um custo maior, embora a gente vai se creditar, certo? Mas a gente não sabe qual que vai ser o preço lá em 2027, né? É uma incógnita, tá? Então eu vou ser bem honesto com você que está nos ouvindo, tá? A minha sensação, e aí eu vou pedir até a opinião do Ítalo também, é que a compra até hoje ela vai ser mais benéfica, tá?
A coisa que eu não posso cravar é que daqui vem um preço muito diferente em 27. Por exemplo, o IS, que é o imposto seletivo, o imposto do pecado, nós não sabemos se ele vai incidir ou não sobre as compras de carros a partir de 2027, tá? Digamos que não incida, já é uma novidade, porque hoje a locadora paga o IPI que vem dentro do carro. Se em 27 o IS, por um acaso, não incidir sobre os carros das locadoras, eu acho um pouco difícil, mas carro elétrico, por exemplo, não faz mal à saúde, ou faz, não sabemos. Mas digamos que saia isso, então meu argumento talvez ele caia por terra, porque talvez seja melhor comprar carros de 2027 com o IS que vai substituir o IPI, entre aspas, substituir, seja zero. Então, você corre o risco de ter um preço mais barato, tá? O que eu tenho ouvido é que esse imposto seletivo não deve sair em 27, porque é uma questão política. Então, eu recomendo você, no primeiro momento, mas eu não digo para fazer tudo de uma vez, aquisições até agora, 31 de dezembro, tá? Eu acho que é bom o Ítalo falar também, Ítalo, fica aí. Se quiser contribuir, colega, para a gente ter opiniões. Esse é um tema um pouco sensível, né? É assim, Paulo, é uma das coisas que mais perguntam, né? O pessoal mais pergunta é com relação a isso mesmo. Eu compro o carro agora, máquina agora, antes da virada do ano, ou eu compro depois? E assim, não tem uma resposta certa ou errada, né? Assim, é muito dentro do caminho que o Paulo trouxe. Vai depender muito da estratégia que você vai ter ali com relação à parte tributária, né? Então, qual que é o volume disso? Que isso vai incidir de imposto de fato, considerando a reforma tributária? Vai ser melhor você comprar virando o ano e ter o crédito integral, ou você compra antes e não tem esse crédito? Então, de fato, a gente precisa fazer conta mesmo, né? Porque influencia em várias coisas. Qual tipo de ativo que é? É uma máquina? É um carro? Porque são valores diferentes. Exato. Ela vai ser em dezembro, vai ser em janeiro, são tratativas diferentes. Janeiro eu consigo aproveitar o crédito integral, dezembro eu ainda não consigo. Então é uma conta mesmo que tem que fazer, é um estudo de fato que tem que ser feito, porque já teve casos aqui, né, Kelly, de cliente que a gente viu que vai valer a pena fazer uma desmobilização antes da virada do ano e fazer um investimento na frota antes da virada do ano também, assim como também teve clientes que a gente viu que é melhor dar uma segurada para depois fazer desmobilização e aproveitar o creditamento amplo a partir de janeiro. Então depende, né, Paulo? É o que você falou, eu estou Exato. na mesma linha, tem que de fato fazer a conta mesmo, tá? Cada caso é um caso, né? Inclusive o laudo, Ítalo, ele faz uma diferença. Talvez o público aqui não entenda muito do laudo, mas a locadora hoje, que está no lucro real, ela se acredita 100% de PIS que eu fiz sobre a depreciação? Não, porque ela vende o carro depois de 2 anos. Se pegar uma Localize, então, que vende depois de um ano, perde 4 anos. Se a locadora tem o crédito, quer dizer que ela tem o laudo. Quer dizer que ela consegue se creditar praticamente em 100% do valor da aquisição. Seria como o crédito que você vai ter em 2027 no cenário da reforma. Então, nesse ponto, o laudo faz a diferença. Então, fica meio que igual. Agora entra no que você falou mesmo, Vitor. Lá em 27, eu vou no carro que eu adquiri em 27 para frente, eu vou pagar integralmente o IVA na venda. E se eu comprar ele agora em 2026 o custo líquido de aquisição, que é um negócio novo que inventaram, eu praticamente não vou pagar nada. Então, vai ter que olhar caso a caso para dar essa resposta, não tem jeito. Isso aí, Exato. Filipe. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito legal. Muito obrigado, senhores. A gente está caminhando já para o final da nossa live, estamos chegando na hora do almoço, né? O momento aí que o pessoal já reserva ali para almoçar, vai pegando a fome. Então, a gente tem um último tópico aqui, antes das nossas perguntas aí finais, que o pessoal deixou na inscrição, tem algumas perguntinhas ainda no chat. Eu receio que não conseguiremos responder todas, mas vamos ter o contato aí dos nossos convidados, para que vocês possam aí conversar diretamente com eles, ter um momento aí para falar até um pouco mais, né, do seu perfil, da sua própria operação, e entender o que fica melhor para vocês, tá? A gente pede desculpa, a live é um sucesso, como o Paulo falou, uma live histórica, né? Com dezenas aí de participantes. E essa aqui eu queria deixar para o Ítalo, então,
para a gente finalizar o nosso roteiro, que é parte também da nossa pergunta, de uma das perguntas que está no chat aí, para quando fica a emissão de nota fiscal, né? Para quando que fica? E eu aproveito para já deixar o seguinte, e os reembolsos? E os reembolsos de avarias e os reembolsos de multas também devem ser emitidos notas fiscais de serviço, né? Essa nova nota aí que vai surgir para o segmento lá pelo Portal Nacional também vai para a operação do reembolso de avaria, do reembolso de multa? Certo, é um dos pontos mais polêmicos, né? Então, a nota fiscal, Exato. ela vem se falando de nota fiscal desde o final do ano passado, né? Onde houve aquele susto de que a partir de janeiro teríamos que emitir nota, né? Alguns segmentos já estão emitindo, mas em especial segmento de locação não. Pensamos que seria a partir de agosto, mas não será a partir de agosto também. Acho que o governo ele não está conseguindo acompanhar o que ele mesmo determina. Então, ele vai lá, solta a possibilidade, não consegue acompanhar e posterga. Uma coisa que eu acredito, tá, Felipe, é que vai ser esse ano ainda. Imagino que seja à frente de agosto, outubro, pode ser que seja em setembro. Mas fato é, né, Jéssica, que precisa ser antes de janeiro, porque janeiro a gente já tem que estar ali com a introdução do CBS quase completa. Então, vai precisar ser ainda este ano. Então, eu imagino que seja no restante desse ano. Por enquanto, na hora que se falar de nota fiscal para as locadoras, então a orientação, né, que eu, enquanto Mobility, dou, e acho que o pessoal da Audit vai na mesma linha, emita a fatura de locação, né, e continue destacando o CBS e o IBS dentro das faturas, caso seja uma exigência do cliente. Não sugiro, tá, pessoal, emitir nota fiscal com o código que não seja de locação. Isso é muito sério, porque a gente até falou disso, né, Paulo, no Fórum Jurídico da ABLA, tem algumas locadoras emitindo assim, a nota fiscal com o código de outros serviços, de outras atividades não relacionadas anteriormente, um código genérico que não tem nada a ver com o segmento de locação. Isso pode trazer algumas consequências futuras de fiscalização do próprio fisco, porque o que o fisco pode questionar? Espera aí, não tinha o código, quer dizer, tinha, mas não estava disponível. E você emitiu por quê? Né? E se eu tiver que cancelar essa nota, ter alguma penalidade, alguma coisa do tipo, a gente aconselha e recomenda não emitir a nota fiscal que não seja nesse código correto, precisa ser no código correto, que é esse que está aqui na nossa tela, 990401, porque senão isso pode trazer algum tipo de consequência para a operação. E nesse meio tempo, emitir as faturas mesmo, destacando o teste de CBS e IBS mesmo ali na fatura. Tem alguns clientes utilizando a emissão da nota fiscal do município, onde não incide a incidência de ICMS e ISS. Isso está acontecendo também. Tem alguns municípios que têm o KNAI de locação homologado e ainda conseguem emitir. O pessoal está me perguntando, está certo ou está errado? A resposta depende, porque tem clientes que estão aceitando a nota fiscal municipal sem incidência de ICMS, de ISS, sem incidência de IBS, CBS, só para caráter fiscal, para receber o valor da locação. Só que o que a gente precisa entender é que o cenário tributário da reforma, independente se eu estou aqui em Belo Horizonte, a Audit está lá em São Paulo, nós vamos emitir nota todo mundo no mesmo lugar, que é o Portal Nacional. Então, o layout da nota vai ser o mesmo, vai ser tudo da mesma forma. Então, o Felipe está lá em Salvador, o mesmo jeito que ele emite a nota no Portal Nacional, a Jéssica vai emitir em São Paulo e o Ítalo vai emitir em Belo Horizonte. Então, a tendência é que os municípios façam essa integração da base deles para a Receita Federal, para que todos possam emitir a nota fiscal num único portal, que é o Portal Nacional. Então, a gente não tem cravado quando vai ser ainda essa emissão da nota fiscal, mas não será em agosto. Isso foi postergado de acordo com a nota técnica 009. Então, o que resta é acompanhar, acompanhar o Mobility, acompanhar o Audit com essas notícias, para que a gente possa munir o segmento de locação. Tá, Felipe? Perfeito, perfeito. A gente tem aqui algumas perguntas que foram deixadas no momento da inscrição, que está ligado justamente a essa questão da emissão, quando que vai ser, e aí isso já está respondido. Com relação também às locadoras que já emitem a nota fiscal pelo portal dos municípios também, às vezes por uma necessidade,
né, ali para receber aquele valor, o cliente está exigindo. Então, como você falou, não existe estar errado quanto a isso, mas é preciso observar que para a nossa atividade já existe vai existir um código correspondente, né, exatamente àquela atividade. Então, é bom estar atento. Puxando um pouco aqui dessas perguntas que foram deixadas, que podem ser respondidas por mim, é que sim, como eu falei lá no início, a nota fiscal de serviço eletrônica, pelo Portal Nacional, ela vai ser emitida pelo SGLOC. E fazendo um retrospecto ali, um pouco sobre a atividade do SGLOC, desde 2024, a pedido de algumas empresas, nós já fazemos a emissão também pelo Portal Municipal. Pelo Portal Municipal, o que eu quero dizer é as notas fiscais municipais, né? Então, algumas locadoras nos solicitaram, a gente fez essa integração. Hoje a gente trabalha através de integração com empresa parceira, onde a gente atende até 3 mil municípios. Então, como eu falei, não são todas as locadoras que já fazem essa emissão. Quem precisa, a gente consegue dar esse apoio. A gente pede que, como está sendo a novidade, muitas locadoras não começaram a fazer essa emissão e já querem emitir direto conosco. Então, a gente geralmente faz um briefing com essas empresas, faz ali uma reunião para entender, inclusive para entender se já foi emitido até uma primeira nota, se já começou a emissão, porque é específica para cada empresa, né? Então, a emissão pode ser feita pelo SGLOC, já está preparado para que a gente possa escolher, né, emitir pelo Portal Nacional, e aí, mais uma vez, precisamos fazer um processo de homologação, onde a gente vai precisar do certificado da empresa, onde a gente vai precisar verificar se os parâmetros que estão disponíveis vão atender à operação, ou se a gente precisa cadastrar novos parâmetros. Então, esse é um trabalho que vai ser feito com o nosso apoio, mas também que precisa do apoio da contabilidade da locadora, né, para que a gente possa entender que eles estão usando os parâmetros corretos para aquela atividade. Fica sob a nossa responsabilidade oferecer a ferramenta como se fosse uma estrada. A gente consegue conectar você ali com o fisco, mas a responsabilidade dos parâmetros precisa também vir das locadoras para que a gente possa ter segurança de que a gente está utilizando, como o Ítalo falou, de estarmos utilizando o código correto para aquela operação, tá? Então, para quem já usa o processo de emissão de faturas no sistema, é um processo que vai ser extremamente simples de se adequar, porque com mais 1 ou 2 cliques você já vai conseguir ter ali na sua operação a conexão com o fisco e registrar isso lá para a Receita, tá? Para quem não usa, é importante estar entrando em contato com a nossa equipe para que possa entender quais são todos os pontos onde eu posso já fazer a geração do documento, né? Eu posso fazer na abertura do contrato, eu posso fazer no encerramento, na medição final. Então, a nossa equipe pode te ajudar a entender isso. E aí, uma das perguntas que eu vou lançar aqui agora, a gente já está se aproximando do final, eu tenho obrigatoriamente que emitir a nota a partir do momento da saída do veículo, na abertura do contrato de locação, ou eu devo fazer isso só no momento do encerramento? Qual que é a orientação que vocês costumam passar aí para o pessoal aí, Ítalo e Paulo? Bom, eu estava ontem numa locadora falando justamente sobre isso, tá? Existe uma comissão da reforma tributária, e a gente está lá, e é só das locadoras de carros. E essa comissão jogou essa bola, que é justamente essa pergunta, para o comitê gestor da reforma tributária. Perguntou para ele, pessoal, e aí? Qual vai ser o momento? Nós ainda não sabemos. Eles não responderam, tá? É lógico que eu entendo que no momento que você alugar o carro, né, a nova nota fiscal, isso é pessoal, tá? Já deveria ser emitido. Isso vai até facilitar a questão de remessa, né? Por incrível que pareça, tem locadores de carros que têm esses problemas com remessa, né? Como se fosse ICMS. Por outro lado, uma locadora me colocou essa questão ontem. Falou, Paulo, eu entrego bem, mas eu tenho um acordo comercial que eu envio a nota 15 dias depois da quinzena, coisas comerciais. Então, Felipe, nós estamos aguardando a comissão responder. Ele não respondeu, tá? Uhum. Não temos resposta. E como isso muda, Paulo, para a Sim. pessoa física, para o rent-a-car, para o balcão?
Porque, assim, a gente sabe, né? sim. No rent-a-car podem acontecer muitas coisas, né? O cliente sai com o veículo, pode não voltar no previsto, pode voltar Exato. depois, pode voltar antes, né? Eu posso ter cobranças adicionais no final da locação. Então, eu acho que aqui no dia a dia nosso, é uma pergunta que sempre sendo, está rondando, né? Exatamente. Então, hoje como é que funciona? Ele tem que sair obrigatoriamente com o contrato. Isso não muda, tá? Não Saiu, tem que muda, ter o claro. contrato. Não muda. Aí a gente faz a medição, né? Principalmente quando sai de férias, né? Sai de férias, volta 15, 20 dias, a locadora fica perdida, não sabe como é que ela vai fechar aquela medição. E aí ela emite depois. Nós não sabemos, viu, Felipe? Por quê? Nós sabemos, a locadora sabe bem o que ela tem que fazer. Emissão do contrato de locação e fatura depois. Só que nós queremos que a Comissão da Receita Federal responda para que depois nós, como locadores, não tenhamos problema com o fisco, tá? Porque a reforma tributária não vai ser mais a prefeitura fiscalizando a locadora. Vai ser praticamente todos os estados e todas as prefeituras, né? Por uma questão que a gente acabou não tratando aqui, o imposto ele vai para o destino. Então, aonde circula o carro, a prefeitura vai ficar muito ligada nisso, para ela é importante, né? Então, em que momento essa nota vai ser emitida? O cliente vai ter que dizer. Então, não temos a resposta, Felipe, não sabemos ainda, tá? Enquanto não Boa. vier a obrigatoriedade, a gente não sabe. No primeiro momento é impossível para a locadora emitir a nota fiscal quando a pessoa física sai do balcão, porque nem a pessoa física sabe quantos dias, horas ela vai ficar com o carro, tá? Então é impossível. Legal. Se o Ítalo, a Jéssica quiser contribuir aí, quer, fica à vontade. Não, o que a gente sabe, né, Paula, é que o fato gerador de uma receita é quando ela acontece, quando ela é consumida, né? Então, por isso que o Paulo falou, nós temos essa interpretação que é a que existe hoje. Tem que haver a medição, tem que haver o fato consumido para a emissão da nota fiscal, né? Então, quando eu entrego o ativo, ainda não foi consumido essa alocação, ainda não existe o fato gerador, né? Então, assim, pela essência do que é hoje, no formato que é hoje, é quando acontece a locação, é pela medição, como o Paulo falou. Então, é quando entrega, né, o veículo, eu sei de fato aquela medição e vou faturar naquele período, Felipe. Só que, como ele falou, a gente precisa disso escrito, né, no novo formato para ter total segurança. Perfeito, Aí eu perfeito. Eu costumo conversar com muitas pessoas no dia a dia e eu compartilho dessa visão da Jéssica, né? Eu acho que o fato gerador que a gente consegue, como o nome diz, né, medir tudo o que aconteceu é onde deveria gatilhar ali a emissão dessa nota. No início, né, na saída do veículo, é tudo muito incerto, né? A gente ainda não tem Sim. uma previsão do que pode acontecer, né? Não sei se o Ítalo Nós quer temos contribuir até, mais alguma Felipe, coisa. nós temos um exemplo que tem clientes que emitem na saída, porque às vezes o cliente exige, né? Então a locadora emite na Uhum. saída, porque o cliente exige por algum motivo, e aí por questões comerciais ele emite. Só que aí devolvem antes. Aí, Felipe, começa as cartas de crédito, começa cancelamento parcial. E hoje, como a gente trabalha com fatura, nós temos ainda a administração nas nossas mãos, né? Então a gente pode ainda É. fazer esses cancelamentos parcial, pela metade, mas quando isso for eletrônico, como a Kelly disse, qualquer mudança pode haver uma penalidade na nota. Então ela tem que ser muito certa, né, e segura, tá? Então Sim. fica mais tendencioso a ser quando o fato foi consumido, né, na entrega. Sim, muito bom ponto, porque quando a gente tem ali um ambiente eletrônico, ele vem cheio de previsões e de regras, né, e de validações. Então, com certeza não é um processo que pode ser feito de qualquer forma, um cancelamento de uma nota, né? A gente precisa, desde sempre, ter uma justificativa e, como você falou, pode haver um cancelamento parcial, vai ser um cancelamento total, uma emissão de uma nova nota. Então, eu costumo dizer também que, na minha opinião pessoal, eu entendo que deva ser no final, né, na medição. Bom, é Ô isso, Felipe, pessoal. Pode vou na falar aí, mesma então. linha, né, que o Paulo e a Jéssica e que a Kelly falou no início também. Eu só queria deixar um ponto que passa rápido, né, Paulo? É tanto assunto que a gente vai falando que o tempo voa, mas duas reflexões também para a gente pensar a respeito da precificação, que a Jéssica falou um pouco. Gente, não tem como falar de reforma tributária sem olhar a precificação. Os 5.000 que eu precifico hoje não é os mesmos 5.000 de 2033.
até porque o IPCA ele já vai comer esse valor, né, ele vai morder uma parte desse valor em razão da inflação. Nós precisamos entender o seguinte, que o IPCA ele mede a inflação, não mede preço de locação. Então eu vejo que tem muitos contratos que vem escrito assim, o aluguel será reajustado anualmente pelo IPCA. Em caso de extinção, aplique-se o índice substituto. Isso não basta para o mercado de locação ter isso no contrato. Deve ter, né, a sugestão nossa, enquanto especialista, é que tenha uma cláusula de equilíbrio econômico dentro do contrato, uma cláusula de equilíbrio fiscal. Por quê? Vocês concordam que o imposto ele vai aumentar, ele vai progredir? A gente está falando de imposto, a gente não está falando de crédito, efetivamente. Eu sei que a gente vai compensar uma coisa pela outra, mas eu vou dar exemplo, tá, Paulo, de um cliente nosso aqui, ele aluga uma série de carros, ele precificou esse contrato em 2022 por 10 mil, e de 2022 até agora ele só reajustou pelo IPCA, e ele aluga com motorista. A CCT já mudou do motorista, o salário aumentou, o diesel aumentou, e o contrato continua no 10 mil, e nós mudamos o ano de 2022 até para 2026. Será que esse contrato dele está competitivo? A gente sabe que não, né? Então, assim, é muito importante, porque não deu para a gente falar aqui aí, né, Jéssica? É bom que a gente tem mais assunto para outras lives. Precificação e contratos são um tema muito importante também. Então, eu só queria deixar essa contribuição também. Perfeito, perfeito, pessoal. Realmente a gente já passou um pouco do que a gente estava previsto aqui para o tempo de nossa live. Eu quero agradecer muito aí a participação da nossa audiência com as perguntas, deixaram muitas perguntas também. Eu acho que boa parte delas a gente conseguiu já ir respondendo ao longo aí dos tópicos que cada um foi falando. Agradeço demais também por terem aceitado aí esse convite para essa super live, a equipe da Audit, a equipe da Mobility por estarem com a gente aqui, trazendo esses esclarecimentos, o tempo generoso de vocês, né, que eu acho que ainda mais agora, nesse período de reforma, está sendo cada vez mais requisitados. Muito obrigado mesmo, pessoal. A gente vai encaminhar, né, um resumo dessa live para os e-mails de quem está inscrito, o link também para o pessoal poder reassistir quando quiser. Materiais de contato também serão enviados. O Paulo quer falar alguma coisa, Paulo? Pode falar. Só um convite, no dia 20 de agosto nós vamos fazer um curso de praticamente 5, 6 horas sobre reforma tributária para as locadoras, tá? Então, quem tiver interesse, inclusive o nosso marketing vai lançar acho que é aqui dentro da live, acabou de mandar aí, ó, um link com Show. desconto. Então, você que está participando, você vai receber um desconto para fazer esse curso, né? E aí serão 6 horas. Vamos falar de tudo e muito mais coisa. Tá? Então fica Explorando o mais esse convite. tema. Muito legal, muito Exatamente. legal. Tá? É isso aí, Bacana, obrigado. você lembrou sobre o MBA, o lançamento do MBA Rental, né, Paulo? Que vai acontecer hoje à noite. Sua equipe Exatamente hoje. tiver o link para o convite do evento também, vamos deixar no chat para a equipe, para o pessoal aí poder participar, conferir, se interessar, né? Quem se interessar, Exato. entender um pouco melhor como vai ser. Eu Ítalo. estou pedindo aqui para o marketing, o Felipe, colocar aí o link, mas é fácil. mbarental.com.br. O lançamento será hoje numa live às 19 horas e vai ser explicado tudo lá para o pessoal tá por dentro. É isso aí. Obrigado. Muito bom. Ítalo. Felipe, só para finalizar, né? Eu sei que a gente já estourou o tempo, mas mais uma dica que eu quero deixar para as pessoas que estão com a gente. Busquem, né, os especialistas que de fato entendem do segmento, né? Aqui vocês estão com duas empresas que de fato têm um portfólio de serviços voltado para o segmento de locação, tanto a Audit quanto a Mobility. Falando sobre capacitação, né? O Paulo falou sobre o lançamento do MBA hoje, os cursos que a Audit Academy faz também. A gente acredita que a capacitação ela é o que transforma o mundo, né? O que transforma o conhecimento. Ninguém vai para lugar nenhum sem conhecimento. A gente troca de tudo, né, Paulo? Troca de carro, de roupa, de nome. Sim. A gente não troca, mas assim, nada que a gente não perde na vida, uma das coisas que a gente não perde é o conhecimento. Então, eu sou uma pessoa que sou muito defensora do conhecimento. Eu acho que o mercado nosso, enquanto
de mobilidade, né, de locação como um todo. Ele é um mercado carente de conhecimento, então esses movimentos eles são muito importantes, né, esse movimento que o Paulo falou do MBA Rental, né, que está sendo lançado, os cursos, né, que tem dentro do segmento, isso é muito positivo, e é isso que faz a diferença para quem está lá na ponta, não só para o empresário da locadora, mas também para a equipe, né, o conhecimento ele é para todos e cada um cuida de uma parte do processo, então é mais deixar essa dica para buscar quem de fato conhece o segmento, né, as duas empresas aqui, e para sempre as pessoas buscarem a capacitação, que é através da capacitação que a gente transforma mesmo. Obrigado. De bola, não tem outro caminho, então eu concordo perfeitamente aí com o que você trouxe. Bom, então é isso, pessoal. Acho que nossas equipes de marketing vão estar passando aí nossos contatos para aqueles que ainda não são clientes aqui da gente, quiserem tirarem novas dúvidas, a gente fica à disposição aí por esses canais, por e-mail. Nos nossos sites tem lá o nosso contato também direto, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado aos convidados, muito obrigado a todos que acompanharam a gente aqui até o final da nossa live. Tenham todos aí um ótimo dia, um ótimo almoço. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Vamos ficar aí. De repente, se o pessoal quiser uma nova super live aí até o final do ano, eu vou lançar aqui já, a gente fazer mais um aí, para a gente falar sobre as novidades, né? Como está sendo, tendo muitas novidades aí semana a semana. De repente, a gente tem conteúdo para trazer novamente essas feras aqui. E é isso. Muito obrigado mesmo a todos, um grande abraço e até logo. Tchau, tchau.